A paz, mulheres prósperas. Hoje, uma mensagem baseada em João capítulo 6. O capítulo 6 é bem extenso. A palavra com a mensagem de hoje é: saia da multidão. Vamos lá? Jesus atravessou o mar da Galileia com um barquinho e tinha uma multidão seguindo ele. Provavelmente na hora do café, eles estavam com muita fome e Jesus se preocupou. Jesus perguntou para o seu discípulo Filipe se tinha alguma coisa para eles comerem. Mas na verdade ele estava testando Filipe, porque Jesus mesmo já sabia como ia resolver. O discípulo André, que estava um pouco mais ligado, falou assim: mestre, a gente tem um menino aí com 5 pães e 2 peixinhos, mas eu acho que isso não vai dar para todo mundo. Então Jesus chama o menino, dá graças a Deus e multiplica aqueles pães e 5 peixes para mais ou menos umas 5.000 pessoas. Jesus se retira e vai para o monte. Os discípulos decidem ir para Cafarnaum. Então, sozinhos, sem Jesus, eles pegam um barquinho e vão. De noite, eles já tinham andado bastante para dentro do mar, estava bem longe da terra. Jesus aparece andando sobre as águas. Agora você imagina o susto que eles levaram. Se diz: não temas. E eles chegam a seu destino. No dia seguinte, aquela multidão que tinha ficado na Galileia pegaram vários barquinhos e foram atrás de Jesus lá para Cafarnaum. Jesus diz à multidão: vocês só estão vindo atrás de mim porque eu saciei a fome de vocês. Nesse momento, os discípulos começam a fazer perguntas a Jesus e Jesus sempre mostrando que agora é diferente. Não mais como era a lei de Moisés, não mais antigamente, mas agora ele era o pão da vida. Mas a multidão permanecia no nível racional. Talvez aquela multidão realmente não estava preparada. Quanto mais ele ensinava, mais aprofundado ficava. Algumas pessoas foram indo embora e daí por diante ele começou a falar só para os seus discípulos. Ele pergunta: vocês se escandalizam? O que acham? O que será de vocês quando me ver subindo para o lugar onde eu estava? Depois disso, muitos de seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. E finalizando, Jesus se vira para os seus 12 discípulos e pergunta: vocês também vão sair? Vocês também vão se retirar? Aí Pedro responde: Senhor, para onde iremos, se só tu tens as palavras que nos conduz à vida eterna? Dito isto, vamos agora para a nossa mensagem. Peraí que me deu até sede. O tema é: saia da multidão. Ponto 1. Quem é a multidão? Existem alguns tipos de pessoas ali que seguiam Jesus. Os discípulos que estavam sentados junto com Jesus, andavam com ele, e tinha a multidão que sentou ali para escutar. Hoje você vai poder perceber se você é multidão, se você é discípulo. E quando eu falo discípulo também eu falo filho, porque é a mesma coisa. Discípulo é aquele que aprende. O filho é aquele que aprende com seu pai. O discípulo tem intimidade. Aqui em casa, por exemplo, eu passo para vocês aqui uma mensagem. Me arrumo, sento, organizo, passo essa mensagem para você. Você conhece um pouco de mim, mas você não tem o acesso a Amanda como a Marcela, a Rafaela tem. Antes dessa palavra, por exemplo, ela estava aqui à tarde, eu fiz o almoço para ela fez o café para mim. Nós temos convivência, ela me conhece. Às vezes, num olhar, ela já sabe o que eu quero dizer. Então, essa é a diferença da multidão de quem é filho, de quem é discípulo. E vocês lembram lá no panorama, nessa primeira parte, que Jesus chega a um de seus discípulos, Filipe, e fala assim: e agora, o que a gente vai dar para eles comerem? Na verdade, como aqui a palavra fala, Jesus estava testando ele, porque Jesus já sabia o que ia fazer, mas como um pai, Deus sempre vai dar pra gente testes, dar pra gente desafios, mas sabendo que no final vai dar vitória, porque nós não estamos sozinhos. Filho sempre vai ter os ensinamentos do pai. Olha só o que diz em Jeremias 33. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. Ou seja, se a gente se achegar a Deus, se a gente quiser estar pertinho, conviver com Ele, a gente vai saber de coisas que a gente não sabe. A gente vai ter acesso à intimidade, vai ter acesso a informações. Ponto 2. A multidão fica para trás. Jesus, ele começa a andar sobre as águas porque os discípulos saíram na frente, deixaram a multidão. E Jesus foi atrás de quem? Dos seus filhos, dos seus discípulos, com quem ele andava. Quando amanheceu o dia, a multidão viu que Jesus não estava mais lá na Galileia. Aí eles foram atrás de Jesus, mas eles ficaram para trás. Versículo 28. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Gente, a multiplicação dos pães foram um dos sinais que Jesus já tinha feito. Lembra que desde o momento que ele fez o milagre no casamento, ele vem fazendo sinais. E eles perguntam: qual é o sinal? Aí você me pergunta: não, Amanda, só pode ser brincadeira. Gente, está escrito. Eles viram uma multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos para mais de 5.000 pessoas. Eles comeram.
Mas sabe o que Jesus faz depois dessas perguntas? Jesus continua o diálogo. Ele decide que ele vai ensinar, ele quer ensinar para eles. Porque a vontade do nosso Deus é se revelar até para a multidão. Se você é a multidão, Deus ele vai todo tempo arrumar um jeito de mostrar para você o caminho. Então Jesus continua o diálogo, mas aquele povo estava no nível racional. E o ponto 3 é: se você ainda é multidão, Deus lhe dará a chance de subir de nível. E eles começam a falar que lá atrás, há muitos anos atrás, como os religiosos ensinavam, que quando eles estavam no deserto, o povo judeu estava no deserto, recebeu o maná, que era um pão que caía do céu, que Deus alimentava. Eles estavam lá ainda nessa história. Não, a gente não vai anular essa história, porque Deus é o mesmo Deus poderoso. Mas Jesus veio para mostrar que agora é tudo diferente. Jesus veio trazer o reino de Deus. Olha esse papo. Versículo 31. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes de comer o pão do céu. Respondeu Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem dá a vocês. Eu sou o pão da vida. Mas aí depois ele termina. Embora tenhas visto, não credes. A gente continuar lendo a palavra, a gente vai ver que sempre Jesus volta para a multidão e quer instruir e quer falar do reino de Deus. Talvez você tenha percebido o quanto Deus tem falado com você e Ele realmente quer que você saia dessa posição de multidão e se chegue mais. Jesus é o pão porque Ele nos satisfaz por completo. Ele sacia a nossa carência, Ele sacia o desejo que a gente tem de adorar. Que todo ser humano nasceu com um coração desejoso para adorar, só que enquanto ele não conhece aquele quem ele deve adorar, ele vai adorar outras coisas. E antes de passar para o ponto 4 e último, eu vou ler esse versículo com vocês. 40. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que ver o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então Deus planejou a salvação. Ele enviou o seu Filho e precisamos crer em Jesus para que a gente tenha acesso ao reino de Deus e saia da multidão. Ponto 4. Deus conhece o propósito de cada filho seu. Nós sabemos que Deus é onipotente, onisciente, onipresente. E Deus conhece todos os nossos dias. Ele nos criou com propósito. Um exemplo, uma cadeira. A pessoa que criou a cadeira, fez a cadeira no formato que ela é. Ele não criou a cadeira e depois olhou e falou assim, o que eu vou fazer com esse objeto? Não, ele já criou sabendo o porquê que era necessário criar aquela cadeira. A base para esse ponto está aqui. Versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, dura esse discurso, quem pode ouvir? Mas Jesus pergunta, que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar de onde estava? As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Contudo, há descrentes entre vós. Jesus solta essa, ou seja, estou por dentro. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Ou seja, Jesus sabia para que Judas estava ali. Incrível que até Satanás fica submisso à vontade de Deus. Então ele conhecia cada um. Ele sabia o porquê de cada um estar ali, mesmo sabendo que cada um tinha seus erros. E cada um tem sua personalidade, tem os seus dons. E normalmente os seus dons estão ligados com o seu propósito. A pessoa que tem tanto cuidado por animais. Deus criou os animais. Então aquela pessoa está servindo, cuidando dos animais. Ninguém é melhor nem maior. Nós estamos dentro do arranjo divino, entende? Tem uma palavra linda que fala sobre esse contexto que Deus planejou pra gente. Salmos de Davi, 139, versículo 14. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então, Deus, Ele conhece a nós, Ele nos formou no ventre da nossa mãe, até esse contexto da família que a gente veio.
Então Jesus ali disse que ele conhecia eles. Como é bom a gente andar com gente que conhece a gente. Quanto mais andar com Deus que nos formou, que nos criou. E agora, para onde você vai? Corra para os braços do Senhor. Lá é o seu lugar, lá é onde Deus deseja que você esteja. E não no meio da multidão. Em vários momentos da minha vida, eu busquei o Senhor. Eu encontrei cura, eu encontrei abrigo. Eu pude orar a Deus, esse é o meu lugar. Apesar de do lado de fora tá tudo difícil, mas eu sei que esse é o meu lugar, é o teu lado. E a palavra de Deus diz, a gente pode ser provado, a gente pode passar por momentos difíceis, mas acima de todas as coisas, nós somos mais que vencedores através de Cristo Jesus. Deus, ele não vai desistir. Ele vai continuar vindo atrás da gente porque ele nos ama. E porque ele tem um plano de resgate para todos nós. Às vezes, como Jesus aqui, vai ser duro, vai ter dias duros, assim como foi duro esse discurso. A gente vai precisar negar a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. A Bíblia fala que o caminho é apertado, é estreito, mas esse é o caminho que leva à vida eterna. E assim como Jesus perguntou para os seus discípulos, e vocês também vão se retirar? Nós vamos falar como Pedro. A gente vai falar assim, Senhor, para onde nós iremos, se só Tu tens as palavras que nos conduz à vida eterna? E Pedro ainda disse mais, nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Como tem sido a sua experiência de conhecer mais a Deus? Saiba que muito mais Ele tem, porque Deus é uma fonte inesgotável. E essa é a vida que Ele tem para nós. Saia da multidão e ande com o Senhor de todo o universo, aquele que sustenta o universo na palma de suas mãos, aquele que te formou com um propósito e aquele que sempre vai insistir em fazer com que você fique do ladinho dele. Jesus é Deus e Ele é o caminho. Vamos orar? Pai, obrigada por essa palavra. Tua palavra traz a verdade para a nossa vida, tira as coisas antigas e faz tudo novo. Nos faz, Senhor, subir de nível. Nós queremos andar contigo todos os dias. Que haja luz todos os dias na nossa vida, para que o nosso entendimento, Pai, possa compreender as coisas do alto. Assim nós oramos em nome do Teu Filho. Amém. Deus te abençoe.